Aqui uma breve explicação sobre aquela questão do poder de polícia, que muita gente confunde com o poder da polícia, que eu vou preferir chamar de ação da polícia, porque não é poder da polícia. Poder da polícia é, na verdade, exercer o poder de polícia, mas a ação da polícia é a ação de vigiar e guardar a cidade, ou seja, é a ação propriamente dita de polícia, o agente policial definido, polícia federal, polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária, enfim. Já o poder de polícia, ele não está ligado a isso, ele é a capacidade que o Estado tem, através dos agentes, de restringir e suprimir direitos individuais em prol dos coletivos ou de garantias de outros. Então, aquele exemplo clássico, a Anvisa, quando interdita um restaurante, ela está exercendo o poder de polícia. Ela está restringindo o direito dele de exercer atividade econômica porque ele representa um risco. E aí a gente pode ter o IBAMA reprimindo determinada caça, pesca, para proteger a fauna, para proteger, dependendo da flora. Esse tipo de atividade é o exercício do poder de polícia. Eu estou restringindo a caça daquele determinado animal para a coletividade. É bom aqui puxar um gancho, até tem a presença para ilustrar, mas a gente pode puxar um gancho aqui do serviço penitenciário. Muita gente fala assim, o serviço penitenciário tem poder de polícia na defesa da instituição penitenciária, no transporte de preso. Esse poder de polícia no serviço penitenciário ele é até meio confuso, porque em alguns casos ele vai deixar de ser só poder de polícia, vai ser poder da polícia mesmo. Porque você vai entrar no presídio, eles vão revistar, se tiver um risco a uma determinada viatura, eles vão poder realizar uma abordagem, ou seja, eles passam a ter até uma natureza policial no sentido estrito. Mas isso vai ficar para outro tema que é interessante também mencionar. Para entender o que é polícia e chegar na explicação do que é um ciclo completo, nós precisamos entender que existem duas visões da atividade policial. Para chegar lá, nós precisamos entender que existe uma chamada polícia preventiva. Preventiva porque ela previne que crimes aconteçam. Ela não adivinha, ela está ali para coibir. Ela é preventiva e ela pode ser chamada de ostensiva ou administrativa. Qual a sua missão? Ela está ali sendo vista, patrulhando, muitas vezes parada ou circulando, mas ela está ali sendo vista. A ideia dessa polícia é que as pessoas consigam identificar o local é policiado, aqui tem a presença de um órgão de segurança e eu não vou fazer um crime, porque eu vou ser pego. Existe alguém para proteger o direito dos outros. A missão de garantir a ordem também é para quando a pessoa não começa a delinquir, a polícia pode intervir de imediato. E é por isso que ela é sempre notada, ela tem uniformes, ela é caracterizada, ela traz uma característica bem gritante, cores que a gente consegue identificar, porque a ideia é justamente, eu vejo que existe uma polícia para coibir que eu não cometa um crime. Ou seja, eu não vou fazer porque eu estou vendo ali que existe um risco de eu não conseguir cometer esse crime. E ainda para que ela possa intervir e todo mundo identifique que aquilo ali é um agente de polícia. Outra característica da polícia é a chamada polícia repreensiva. Repreensivo porque ao invés de prevenir, ela só age depois que o crime aconteceu. O crime já foi praticado, ele já ocorreu e aí sim essa polícia vai atuar. Ela vai atuar como polícia. Ela pode ser chamada de polícia judiciária, mas a gente vai discutir isso daí. Mas ela vai sempre atuar depois do ilícito, investigando para buscar a autoria e materialidade. Conceito, quem seria o autor do crime e quais seriam os elementos do crime. O crime realmente ocorreu? Foi praticado? Foi praticado por quem? A função principal da polícia judiciária é a investigação, com o fim de chegar à conclusão do que é o crime. Ela busca alimentar um futuro processo. O que eu quero? Ter elementos para que amanhã exista um processo penal. Seja para inocentar, seja para condenar. Mas eu tenho que conseguir os elementos para amanhã ter esse processo penal com o máximo de, vulgarmente chamando, provas possíveis, o termo correto, elemento de convicção. Existem três diferentes visões do que seria o termo
polícia judiciária. Para alguns, polícia judiciária é a maioria, essa corrente. Polícia judiciária e polícia de investigação é a mesma coisa. São dois nomes que querem dizer a mesma coisa. Não há uma distinção entre os termos. Investigar é o mesmo que dar suporte à atividade jurisdicional do Estado, no que diz respeito à aplicação da lei penal. Ou seja, o que é a polícia judiciária? É aquela que investiga para alimentar o processo, só. Então, ser polícia judiciária é investigar, é a atividade. Para a segunda corrente, polícia de investigação e polícia judiciária são funções diferentes. Por quê? A polícia de investigação é aquela que investiga o crime, que dá suporte a um processo, enquanto a polícia judiciária é aquela que cumpre ordem do poder judiciário, ou seja, eu executo os mandatos judiciais. O juiz mandou prender fulano, mandou buscar determinada coisa, ela vai executar. Há algumas discussões sobre isso, não é uma corrente majoritária, mas ela seria uma polícia que cumpre as ordens do juiz. E a polícia de investigação é outra atividade, que é investigar o crime e para levar isso à justiça. Uma terceira corrente diz que a polícia judiciária está ligada ao serviço judicial em si. Essa corrente alega o seguinte, que polícia de investigação significa que eu investigo um crime para dar suporte ao processo, igualzinho nos outros casos. Mas polícia judiciária é o fato da polícia agir como um agente do Poder Judiciário em determinados momentos. Ou seja, quando um delegado preside um auto de prisão em flagrante, quando ele verifica que há um termo circunstanciado, quando ele arbitra uma fiança, ali ele está agindo como juiz da prisão. Ele está substituindo um juiz na prisão. E esse caso, o delegado ali está agindo como um servidor que, embora seja do Poder Executivo, age como Poder Judiciário. Ele está fazendo as vezes do Poder Judiciário. Por isso seria a Polícia Judiciária. Essa é uma complexidade, também não é a maioria, essa é uma corrente minoritária. Aí, trazemos aqui os tipos de polícia que nós temos no Brasil. Os tipos de polícia que nós temos no Brasil são a Polícia Federal, ela exerce a polícia preventiva e repressiva. Por quê? A preventiva, quando ela está lá ostensiva, em aeroportos, fronteiras, polícia marítima, a Polícia Federal faz isso, ela está ali se apresentando como polícia para coibir a travessia de ilícitos pela fronteira, por mar, por aeroportos, enfim. E ela também investiga, ela também é que investiga desde que seja interesse da União e nos casos específicos. Cabe à Polícia Federal investigar. Ela é muito mais conhecida pela parte de investigação do que pela parte preventiva em si. Isso é bom guardar, porque a gente vai lá no final falar sobre isso daí. A Polícia Rodoviária Federal, naturalmente preventiva, ela é uma polícia ostensiva, visível por todos, está ali nessa condição onde todo mundo verifica, que tem como finalidade patrulhar as rodovias, e ela se faz preventiva, não tem nem o que discutir, né? A Polícia Ferroviária Federal, que também, assim como a rodoviária, tem a mesma finalidade, porém, nas ferrovias, essa polícia aqui, cabe aqui só para título de conhecimento, essa polícia aqui, ela existe na lei, ela tem previsão na Constituição, mas ela não tem hoje efetivo nenhum, ela é uma polícia que é praticamente uma lenda, porque hoje não existe um policial ferroviário na ativa, pode existir aposentado, mas na ativa não existe nenhum policial ferroviário, vai ter segurança de ferrovia, mas é contratado pela concessionária de uma ferrovia, não existe esse quadro. Isso, para muitos, por ter privatizado, não, é porque as ferrovias geralmente estão sucateadas. O Brasil não é um país mais com ferrovia, nós temos ferrovia que liga as principais cidades e são só 400 e poucos quilômetros. Então nós não temos um investimento em ferrovia, então uma ferroviária digna de manter um órgão, uma instituição para isso, infelizmente. Temos a Polícia Civil, que diferente da Federal, ela é repressiva, ou seja, ela só faz essa parte de investigação, ela só faz a parte de investigar da Polícia Judiciária. Existe caracterização da Polícia Civil? Sim, mas isso aqui é apenas para dar um suporte, para cumprir um mandato, para poder cumprir uma ordem judicial ou para fazer uma determinada operação, para desmantelar uma quadrilha.
Mas não é a característica principal da Polícia Civil isso aqui. Há quem defenda, inclusive, que ela não deveria ter esse tipo de viatura, que ela deveria usar apenas carros descaracterizados, que seriam carros comuns e não assim. E as polícias militares, que são naturalmente preventivas, são aquelas que também se verificam, como as outras duas, nitidamente, embora não tenham tanta restrição na sua área de atuação. Rodovia, ferrovia, ela tem uma atuação muito mais ampla. Vou falar aqui sobre um detalhe importante. A Polícia Militar, muitos vão alegar o seguinte: mas a Polícia Militar investiga crime militar. De fato, ela investiga crime militar. Isso não faz dela uma polícia repressiva, ou completa como a federal, que faz as duas coisas. Por quê? Porque essa atividade de crime militar, ela é muito restrita. Ela só investiga o crime militar quando praticado pelo próprio policial militar. Ela não investiga o crime militar praticado pelo cidadão e ela não investiga o crime militar praticado por outros militares. Só quando se trata do policial militar. Ou seja, isso é uma atividade atípica que tem mais natureza correcional do que investigativa, repressiva propriamente si. Isso seria a mesma coisa que dizer que o determinado órgão, exemplo, o governador quando faz o decreto ele está legislando. Então a gente sabe que isso é uma função atípica, não é a função do governador. Quem faz lei é o legislativo, quem governa é o governador. Mas, vamos lá, todas essas polícias têm processo administrativo e elas podem demitir um funcionário. Isso faz dela uma polícia judiciária, porque ela julga? Não. Então a polícia militar tem que ter muito cuidado, porque isso é uma atividade muito atípica, muito restrita. Ela só investiga os seus próprios policiais nos crimes militares definidos em lei. Não dá para dizer que isso é uma atividade de polícia repressiva. É até, mas num sentido atípico, uma atividade que a polícia militar faz totalmente fora da sua atividade principal.